Bom, e agora a gente continua falando de economia brasileira. Vamos falar do crescimento no primeiro trimestre desse ano, que acelerou, puxado pelo agro. Para apresentar esses dados, a gente vai usar uma analogia e, antes de tudo, a gente vai explicá-la aqui no nosso telão. A gente vai imaginar o resultado do PIB como um termômetro colocado dentro de uma panela com água no fogo. A taxa básica de juros, a Selic, seria o seletor, o botão seletor do fogão que regula a intensidade do fogo e, portanto, o ponto de ebulição da água, ou seja, o crescimento da economia. Quando o botão sinaliza a Selic mais baixa, aquele primeiro exemplo a gente vê ali, o calor da economia é maior, a água entra em ebulição e o termômetro sobe. Temos crescimento. No segundo esquema, o seletor indica juros mais altos. E daí? O fogo da economia fica mais fraco, o termômetro perde força e o líquido não entra em ebulição, ou seja, desaceleração da atividade. Explicada a analogia, vamos então aos números de hoje. No primeiro TRI, o PIB cresceu 1,4% em relação aos 3 meses anteriores, como mostra aqui o nosso primeiro fogão. Como a gente pode ver, esse avanço veio apesar de a Selic ter batido o maior patamar em uma década no fim do primeiro trimestre, como indica o fogo baixo. Ou seja, não deu a lógica juro alto desaquecendo a economia, enquanto no primeiro trimestre do ano passado, a Selic baixa colaborou para o crescimento do PIB. No quarto trimestre, os juros estavam subindo, o fogo baixando e daí a gente viu a economia brasileira perdendo força. Para explicar por que a economia acelerou no primeiro trimestre, apesar do patamar elevado de juros, a gente chama o nosso colunista, Bruno Caraza, que fala ao vivo de Belo Horizonte. Bruno, boa noite para você. Tem estímulos do governo, tem a super safra e isso tudo retardou uma desaceleração que os cenários dos juros poderiam indicar. Boa noite, Renata, e boa noite para você que está com a gente nessa sexta-feira aqui no JG. Pois é, Renata, como você mostrou muito bem nessa arte, aliás, parabéns para o nosso editor Renato Vieira e para toda a equipe da arte, porque mostrou de forma muito didática como funciona essa mecânica aí da economia. A gente observou nos últimos meses, então, o Banco Central mudando a chave da economia, subindo os juros para tentar esfriar a economia e assim combater a inflação. Mas, no entanto, não foi isso que aconteceu. Isso não aconteceu principalmente porque tem outros canais que injetam gás na economia e fazem com que a economia continue estimulada e continue aquecida. Então, a gente preparou, inclusive, no telão, uma lista de medidas do governo que vão na contramão desse movimento do Banco Central de tentar esfriar a economia. O governo ele estimula uma série de operações de crédito que são operações subsidiadas, que são abaixo das taxas de mercado e, por isso, elas são menos afetadas pela taxa Selic. A gente tem os casos do crédito imobiliário do Minha Casa Minha Vida, a gente tem os desembolsos do BNDES, a gente tem o crédito rural, a gente tem, então, essas operações de crédito que continuam estimulando a economia e mantendo a economia aquecida. Além disso, o governo deu estímulos via o aumento do salário mínimo, que foi acima da inflação, que tem repercussão tanto na massa salarial de todos os trabalhadores, quanto também em vários benefícios sociais do governo. Isso é mais consumo, então mais economia aquecida. Então, teve antecipação aí do 13º do INSS, então várias medidas que o governo está tomando, que somadas, voltando aí na ideia das chamas aí no fogão, quando a gente olha cada setor de forma diferenciada, a gente observa que esses fatores continuam aquecendo a economia. A super safra fez com que o agro crescesse mais de 10% nesse trimestre em relação ao anterior, então, economia muito pujante em relação a toda a cadeia do agronegócio. Os serviços que estão muito impulsionados aí para o desemprego baixo também continuam crescendo, 0,3% num patamar que já vinha alto no ano passado, e só a indústria que ficou no menos 0,1%, então, basicamente, na estabilidade em relação ao patamar do final do ano passado. Então, tudo isso mostra a economia brasileira aquecida a despeito da Selic elevada. Renata.
Bruno, você mencionou desemprego baixo. Vale a pena a gente se deter nesse fator, uma situação de emprego bastante forte e o que ela representa do ponto de vista de consumo e de outros fatores que fazem esse termômetro subir também? Exatamente, Renata. E olhando não pela lógica dos setores, mas sim pela demanda na economia, né? Aqueles componentes que puxam o PIB, a gente observa também que houve aceleração nesses vários componentes da economia brasileira. No próximo telão, a gente vai mostrar que só os gastos do governo mostraram desaceleração em relação ao final do ano passado na economia brasileira nesse primeiro trimestre. A gente tem que lembrar que o orçamento demorou a ser aprovado e isso obriga o governo a conter os gastos. Mas fora essa contenção nos gastos do governo, todas as outras categorias foram estimuladas nesse primeiro trimestre. A gente está vendo aí a subida no consumo, que tem a ver com esse desemprego baixo, a renda em alta das pessoas, o crédito também ainda muito farto, o investimento também subindo, teve uma importação grande de uma plataforma de petróleo, mas mesmo assim as empresas estão continuando comprando máquinas e equipamentos, tem até um crescimento muito grande de desenvolvimento de software, que também é investimento. E quando a gente olha do lado das contas externas da economia, as exportações até subiram porque o real desvalorizou, então isso ajuda, né, junto com a safra, mas com o consumo em alta e o investimento em alta, o que dispara mesmo são as importações, porque a gente acaba incorporando aqui para a economia brasileira muitas máquinas, equipamentos e outros produtos que vêm lá de fora para atender essa economia aquecida. Renata. Bruno, quando a gente volta para aquela nossa conclusão inicial, uma série de fatores freando, neutralizando, retardando o efeito do ciclo de alta da taxa básica de juros, vem a pergunta final, inevitável, o que se espera para os próximos trimestres? Pois é, Renata, é uma elevação alta, né, do Banco Central. A gente tem que lembrar que o ano passado começou com Selic em baixa, a Selic começou na casa de 11,75, baixou para 10,50 e a partir daí o Banco Central começou a subir a Selic e ela já chegou agora a 14,75. Quando a gente olha de forma agregada, a gente vê que a economia até que está desacelerando quando a gente olha na perspectiva do crescimento anual. A gente vê que trimestre a trimestre, aí voltando para a analogia da temperatura, né? Enquanto a Selic foi caindo no ano passado, a temperatura, o crescimento da economia foi subindo, chegou até 4% no meio do ano passado. Aí a inflação começou a disparar, isso acendeu o sinal de alerta do Banco Central, o Banco Central começou a subir os juros para desacelerar a economia. A gente vê que a economia aí, o termômetro tem baixado trimestre a trimestre, mas ainda está muito acelerado, né, a economia brasileira. A inflação continua alta, isso preocupa o Banco Central, tanto é que o presidente do Banco Central já disse que a gente está entrando numa época de juros altos por muito tempo. Então, a gente vai observar aí os próximos trimestres para ver como a economia brasileira reage a essa grande virada de chave dos juros mais altos conduzida pelo Banco Central. Renata. Bruno, muito obrigada. Como você disse no começo, sexta-feira nem é dia de Bruno no Jornal da Globo, mas você não ia perder a oportunidade de analisar o resultado do PIB. Muito obrigada, bom fim de semana para você.